Olá, meu amigo hoteleiro, tudo bem? Um prazer enorme mais uma vez estarmos aqui nesse vídeo, estarmos comentando alguns temas importantes para o marketing do seu empreendimento. Tudo bem, Arles? Tudo ótimo. Melhor agora com esse nosso amigo hoteleiro com a gente. É isso aí. Vamos lá, gente. Hoje o nosso tema vai ser motor de reservas ou WhatsApp. O que traz mais reservas? Né? Vamos abranger um pouquinho nesse tema, falar um pouco sobre a importância do motor de reservas, a importância do WhatsApp para o seu dia a dia. Mas antes disso, se inscreva novamente no nosso canal. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva para chegar vários conteúdos. Tem outros vídeos aí anteriores para você estar fomentando de conhecimento de marketing do dia a dia de você, para vocês. Tá? Curtam nossa página no Instagram. Curtam o nosso vídeo para chegarem mais pessoas. E se vocês têm alguém, compartilha também. É de graça, Exatamente. gente. Vamos fazer, né? Vê o nosso canal para ver vídeos já realizados e também para acompanhar o que vem aí. E assista até o final, porque a gente vai responder essa pergunta aqui. Vamos responder. Qual traz mais reservas? Vamos A gente não vai responder. fugir. Não vamos fugir A gente vai falar um pouco de cada coisa e tal, mas no final isso tem que estar respondido. Vamos responder. Pelo menos eu acho, tá? Bom, vamos começar então, Arles. Primeiro vamos falar a importância, né, do motor de reservas, né, para o dia a dia do hoteleiro. E depois falamos um pouquinho da importância do WhatsApp. Vamos tirar um pouquinho, falar um pouquinho de cada um, da importância de cada um. Vamos falar um pouquinho da importância do motor de reservas, né? Vamos falar da importância do motor, trazendo alguns números. Nesse caso, o cliente sempre tem razão. Olhando números, a gente entende o quanto os viajantes buscam pelo motor de reservas e se ele busca por isso, o hotel tem que disponibilizar. Então eu trouxe aqui, deixa eu compartilhar aqui nessa tela central. Aqui na agência Balloon, a gente sempre olha dados para tomar qualquer decisão. E os nossos sites, eles têm o Google Analytics instalado para, através desse painel, a gente entender o comportamento do usuário no site. E aqui eu peguei uma tela que ela vai mostrar um comparativo de pessoas que entraram no motor de reservas e que entraram em contato no WhatsApp. Olha só a diferença gigantesca entre essas duas linhas. A azul é a entrada no motor de reservas, no sistema de reservas, e a linha verde é o número de contatos no WhatsApp. E olha só isso daqui, se a gente vai pegando, a gente está falando de uma diferença enorme. Exorbitante. Aqui a gente vai ter, 40 pessoas, 50 pessoas em muitos dias que nem tiveram contatos no WhatsApp. Aqui teve um contato, aqui 0. Então, se a gente for vendo as vezes que realmente usam o WhatsApp, 2, é mínima as vezes que utiliza. Isso para quando o hotel ele tem um motor de reservas bem configurado, onde as pessoas conseguem entrar e olhar ali preço, disponibilidade, tudo de uma maneira bem intuitiva. A maioria das vezes tem dúvidas simples, como preço, uma foto de uma acomodação, se aquela acomodação dá para 2, 3 pessoas, que são dúvidas simples que às vezes tiram muito tempo do atendimento do seu WhatsApp. E as pessoas entrando no motor ou no seu site, elas já tiram essa dúvida. Então não tem por que ele entrar no WhatsApp para conseguir fazer essa reserva, né? Exatamente. Aí entra isso que eu estava comentando. Aqui o cliente ele tem razão. Se ele quer o motor de reserva, se ele entra, então o hoteleiro ele precisa do motor de reservas. Inclusive para conseguir reservas, por exemplo, durante a madrugada ou no horário que a equipe de atendimento não esteja funcionando. Como que ele vai conseguir reservar se só tiver o WhatsApp disponível e nesse momento a equipe não estiver funcionando? Ou quando a equipe está funcionando, só que o atendimento é mais demorado e a pessoa às vezes ali está com uma pressa enorme. O cliente que ele vem, por exemplo, da Book.com ou outra OTA, ele já está pesquisando concorrentes, já sabe ali o seu preço na Book.com, mas quer ver se no seu site está mais barato, né? Quer comparar rapidamente preço e fechar. Esse cara, ele quer entrar no motor de reservas, bater a análise rapidamente e seguir com a reserva. Ele não é um cara que ele vai ter a paciência de chamar no WhatsApp, ser abordado, esperar o atendente responder. Então, em vários casos, o motor de reservas é necessário e é ele quem vai trazer a reserva. E o legal é que o motor de reservas ele traz algumas informações, principalmente condições de pagamento.
que a pessoa já consegue ver se aceita, quantas vezes ele pode parcelar no cartão, que muitos hóspedes querem, deixa eu ver como fica o parcelamento, já faz uma simulação, faz simulação concorrente e você já sai na frente nisso. Então imagine ele esperar todo um processo de atendimento só para ele saber se parcela ou não, ou se ele parcela em 10 vezes, em 5 vezes. Então se tudo isso que já tem no motor de reservas todas essas informações, por que não utilizar? Exatamente. Mas não quer dizer que o WhatsApp não é algo importante. Muito pelo contrário. Estamos aqui puxando bem as vantagens do motor de reservas, mas vamos falar um pouquinho também de quais são as vantagens de ter o atendimento WhatsApp. Então, falando do WhatsApp, da importância que o WhatsApp tem, né, no fechamento de reservas, tá? É entender que nem todo mundo é igual, né? Os públicos são diferentes. Então, nós falamos muito das pessoas que gostam de praticidade, de velocidade, mas tem pessoas que gostam do contato humano. Aí entra o WhatsApp, que é a hora que a pessoa quer tirar uma dúvida, né? Mesmo que ainda tenha aquela informação no site, a pessoa quer se sentir segura para fazer a compra. Às vezes ela foi no Book.com e quer entender se aquele hotel mesmo, ele tem aquilo tudo que mencionou na Book, tem aquilo tudo que tem no site, quer tirar dúvidas, quer se sentir também já dentro do hotel. Às vezes tem pessoas que já vimos casos, né, que estava lá pronta para fechar, mas ela quis se sentir já dentro do hotel, como era já o atendimento. Aí entra o WhatsApp, né, Arles? Exatamente. O WhatsApp ele vai trazer... O WhatsApp ele vai servir muito como apoio do motor de reservas. Sim. Tem coisa que não vai ter no motor de reservas. Então, uma família que tem criança pequena e quer entender ali alguns detalhes do hotel para entender se é um ambiente legal para a criança. De repente, os detalhes não vai estar no motor de reserva, mas você pergunta coisas específicas ali no WhatsApp para poder trazer um pouco mais de conteúdo, né, para poder tomar a decisão se reserva ou não. E aí o WhatsApp ele vai funcionar muito bem nessa hora. Então aqui nós comentamos um pouco da importância do WhatsApp. Então, para deixar bem claro, tanto o motor de reservas quanto o WhatsApp são ferramentas extremamente importantes. Um complementa o outro, mas para as duas funcionarem e traçarem vendas corretamente, precisa de algumas boas práticas que nós vamos mencionar aqui para vocês hoje. Exatamente. Tanto para o motor de reservas como o WhatsApp realmente trazer reserva, precisa ter alguns cuidados. Vamos começar pelo motor de reservas. O motor de reservas, para você conseguir enxergar o quanto ele está dando certo para você, você precisa ter números. Então, para a gente, como agência de marketing, é fundamental que o seu motor de reservas sempre tenha a disponibilidade da inclusão de tags de rastreamento do Google Analytics, do Google Ads, do Meta Ads. É através desses rastreamentos que a gente vai conseguir enxergar o quanto das pessoas entrando no site estão seguindo e fazendo reserva. Sim. Se uma campanha está dando certo, se não está. Eu vou compartilhar aqui uma outra tela para mostrar um pouco mais de números, para mostrar o quanto é interessante que o motor de reservas permita que o Google Analytics mostre o que acontece lá dentro. Né? Porque senão fica só no achismo. Será que tá valendo a pena? Será que tá valendo? Será que? Não é aquela dancinha que você fez até no nosso Instagram? Será? Será? Fiquei bonito, não fiquei? Ficou legal. Eu assustei, galera. Hoteleiro, olha só como que é o painel do Google Analytics quando ele consegue rastrear o que acontece dentro do motor de reservas. Olha só isso daqui. A gente consegue ver o número de pessoas que entram no sistema de reservas. Então aqui é um local de eventos que acontece dentro do site motor de reservas. E eu coloquei ali destacado, né, selecionei o evento sistema de reservas, que é a entrada dentro do sistema. E a gente consegue enxergar aqui que esse empreendimento ele teve 471 pessoas que entraram no sistema de reservas. Dessas 471, eu vejo aqui que 289 seguiram para a tela de cadastro, onde você vai ali colocar a sua forma de pagamento, os dados do hóspede, enfim. Você vai seguindo a reserva, né? E depois de cadastros, quantas pessoas de fato reservaram, que é o evento Purchase aqui dentro do Google Analytics. Então a gente teve aqui de 289 cadastros, 15 de fato colocaram todos os dados e concluiu a reserva. Essas 15 reservas
trouxeram aqui 18.870 de receita. Essa visão do que acontece dentro do motor, isso é fundamental. É desse jeito aqui que a gente sabe se o site está legal, se está mandando o pessoal interessante para dentro do motor de reservas. Por aqui a gente consegue entender qual campanha dentro do seu Instagram, do seu Google, enfim, qual canal está trazendo mais reserva para assim você aumentar o investimento aonde merece ser aumentado. E olha só aqui, 15 reservas pelo motor de reservas. Número de leads no WhatsApp, 16. Então, e aqui é um outro empreendimento que não é aquele que eu mostrei naquela tela anterior. Então, de forma geral, as pessoas buscam mais o motor e quando o motor está bem configurado, o WhatsApp realmente ele serve como um apoio, que é importantíssimo, sim, esse apoio, mas ele realmente entra mais como um apoio a quem não conseguiu todas as informações que desejava dentro do motor de reservas. Sim, então por isso que é imprescindível ter esses rastreamentos na hora que você for contratar um motor de reservas ou até mesmo com o que você já tem, fazer esses rastreamentos, né, para conseguir trazer esses números e esses dados com precisão. E é aquilo que mencionamos anteriormente, né, não ficar tomando decisões só por achismo, por achar que aquilo está dando certo ou dando errado. Com dados você consegue tomar decisões bem bacanas. Exatamente, uma prática importantíssima com o motor de reservas para que ele traga mais reservas, é você também sempre ter um leve desconto de 5 a 10% diante a Booking.com ou outras OTAs. É importante que seu site ele tenha, né, um valor um pouco menor, porque dali você já não precisa pagar a comissão das OTAs, e a maior lucratividade é só um dos benefícios na reserva direta, né? Realmente existem milhares. Então é importante você ter um motor de reservas que tenha uma precificação mais baixa. É importante que ele também tenha uma forma de parcelamento que chegue próximo do que as OTAs oferecem. Não é sempre que o empreendimento vai conseguir as mesmas condições. A Book.com está lá colocando em 12 vezes, por exemplo. Se você conseguir colocar em 6, 8, 10, se aproximar, vai ajudar o seu motor de reservas. Tem muitas vezes hotéis que tem um motor de reservas, mas não tem um parcelamento, ou o parcelamento é entrada e no máximo uma parcela, 2 parcelas a mais. E aí você pode ter um motor, as pessoas entram nele, mas na hora de concluir, às vezes fica mais fácil fechar na OTA. São desses casos que é por isso que é um número excessivo, né, grande de pesquisas dentro do motor ou do site, né, que são pessoas que às vezes estão pesquisando por outros caminhos, e por conta disso, o parcelamento, ele até pode ser um ponto de por que a pessoa não fechou, né? Ela fez a pesquisa, foi até o motor, na hora de fechar, fala, pô, mas não tem um parcelamento nem na Booking, aí eu vou vou fechar pela Booking. Às vezes a pessoa prefere pagar mais caro, mas só para ter um parcelamento um pouco mais acessível. Então, um ponto de não digo de atenção, mas de olhar, né, com carinho. As fotos colocadas no motor de reservas também é importante. As informações todas muito claras. Na hora de configurar o motor de reservas, tem várias coisas que você tem que colocar. Política de cancelamento, foto, descrição dos quartos, é bastante coisa. Só que não pode ter preguiça nessa hora. Porque se o seu motor de reservas está bem configurado, é quando acontece esse tipo de número. Se você coloca qualquer foto, alguma coisa acontece no hotel, você esquece de atualizar o motor de reserva, não vai trazer as conversões que a gente deseja. E uma última dica para usar bem o motor de reservas é usar o gestor de canais para que exista uma integração entre o seu site, o seu motor de reservas, com as outras OTAs. Esse aí eu acho que é uma das dicas mais importantes também de tudo que a gente está falando. O que acontece muito, de alguns casos que a gente pegou anteriormente a nós, né, é que o hotel ele não fechava automaticamente, usando essas ferramentas, a data específica que aquele hóspede reservou, né? Isso é algo... A disponibilidade, se era fechado no motor de reservas, naquela data, aquele quarto não estava mais no motor de reservas, já estava ocupado, mas na Book.com não. E aí você acaba tendo
duas quartos, mas 25 reservas na mesma data, né? Então, as duas pessoas chegando, imagina, no hotel, e você tem que se virar e fazer um malabarismo. E aí, com o gestor de canais, é uma integração que muitos motores de reserva já disponibilizam. Alguns já tá dentro do seu pacote, ou tem que contratar a parte. Mas sempre tem que contratar. Porque se você não tem, a chance de acontecer um overbooking é muito grande. É praticamente certo. A melhor coisa é fazer automatizar, né, o processo, né? Ficar dependendo do ser humano, em alguns casos, né? Que nem esse, que é tudo automatizado. Então, por que não automatizar essa ferramenta? E falando de integrações, além de integrações com as OTAs, é importante integrar com o seu PMS. Ajuda demais. Você, conforme vai recebendo reservas, o seu próprio sistema da recepção já trazer ali os dados do hóspede, vai facilitar bastante o processo. É isso aí. Bom, então falamos um pouco aqui das dicas para o motor de reservas. Vamos falar então das boas práticas para o WhatsApp, né? Como mencionamos, um não vive sem o outro, né? São um complemento, né? Então, começando falando um pouco do WhatsApp, importantíssimo a velocidade de resposta quando a pessoa entra em contato com o hotel, né, Ares? Exatamente. Eu acho que é um ponto prescindível para você conseguir sair na frente de qualquer concorrente, de qualquer parte desse processo de vendas, né, na hora do hóspede tomar a decisão, é a resposta. Exato, tem que ser rápido. Por isso que a gente sugere que dentro do WhatsApp tenha o chatbot. Não para você se apoiar totalmente no chatbot, mas o chatbot ele vai te ajudar a ter um atendimento fora do horário comercial. Ele vai ajudar você a dar respostas rápidas, porque aí o chatbot ele vai respondendo as perguntas mais simples, mas é importante ter um ser humano por trás que vai estar olhando como que está o comportamento do chatbot e tudo, para conforme ele vê atendimentos que não foram finalizados no chatbot, de repente a pessoa fez uma pergunta que o chatbot não soube responder, ela tem que saber intervir. Isso já otimiza muito o tempo dessa pessoa que não vai conseguir dar resposta tão rápida, né, o tempo todo. Sim. Então, o chatbot fica ali já ajudando 80% do tempo e ela fica por trás gerenciando né, o chatbot. E é importante, né, vocês estarem cientes também que, por mais que muitas pessoas procuram por vocês, né, pelo hotel, é muito importante ter um follow-up, que nem mencionamos mais cedo, né? Você fazer um contato após isso, saber se a pessoa gostou, se a gente já falou com a pessoa que às vezes, por exemplo, eu tomo todas as decisões da minha casa, todas as decisões. Se eu quiser ir no banheiro, eu pergunto, posso ir no banheiro? Eu tomo todas as decisões da minha casa, cara. Então, quando eu vou reservar um hotel, o que eu vou fazer? Vou perguntar se eu quero ir naquele hotel. Entendeu? É assim que funciona. Então, aí a pessoa vai ter que entrar em contato comigo de novo para saber se eu quero ir naquele hotel que eu gostei bastante, entendeu? Então, vai depender se eu vou querer e se a outra pessoa gostou também, né? É assim também na sua casa também? É parecido. Parecido. Ali eu tenho a Juliana, minha esposa, tem 2 filhos, eu tenho que perguntar para os 3. Então. Eu só preciso perguntar para 2. Então só que as 2 são mulheres, então eu não ganho nada na minha casa. A verdade é que a viagem, ela realmente exige uma certa logística. Você tem que combinar com as pessoas que vai viajar com você. Você tem que, às vezes, programar o seu período de férias no trabalho, você tem que entender a logística. Quando você vai para um outro estado, tal, muitas vezes você vai usar do aéreo, e aí você tem que... você não consegue fechar o hotel sem ter certeza de quando vai ser o seu aéreo. Então, a primeira vez que a pessoa entra em contato com você é só o início de uma jornada. O follow-up, que é o atendimento depois cobrar uma resposta, né, ter uma organização para depois o pessoal do atendimento cutucar, falar, sim, e aí, o que você achou? Vai, não vai? Né? No que mais eu posso te ajudar? Enfim, isso é importantíssimo, porque realmente a pessoa não vai fechar no primeiro contato. A gente vê as reservas acontecendo no follow-up. Infelizmente, não é todo viajante que, ao se interessar, ele entra em contato de novo, ele mesmo entra. Né? Então, se você ficar esperando, né, enquanto você está falando lá com o concorrente, que talvez o concorrente está fazendo follow-up que você não faz. A gente tem um vídeo com o pessoal da Ask Suite, onde a gente fala muito sobre boas práticas do atendimento, incluindo a questão toda do chatbot. Vamos deixar o link aqui. Acabando esse vídeo aqui, vale a pena você acessar para
conseguir aprofundar ainda mais nas práticas que a gente dá para o atendimento. Com certeza. E falando sobre isso, né, dessas boas práticas, o CRM é algo que precisam olhar com carinho, com cuidado, né? A partir do momento que a gente está falando de números de dados, o CRM vai trazer isso para vocês, se você tiver um CRM. Seja começar por uma planilha simples, né, para fazer um controle e o acompanhamento desses atendimentos. Então, cada etapa ter um funil e ter um conhecimento do que está acontecendo com aquele atendimento. Para nós, da agência, é muito importante, quando nós fazemos uma campanha, a pessoa entra em contato diversas vezes no WhatsApp e, às vezes, ele fala, não está fechando aqui o WhatsApp, estamos entrando em contato, mas está fechando, mas não sabem por quê. Porque não tem um CRM, não tem uma estrutura elaborada de vendas, de processos bem elaborados, né, pro comercial. Quando tem tudo isso, você consegue ver aonde está o erro, como corrigir essa rota. Às vezes é importante corrigir se está chegando para o público, se o pessoal está falando se está muito caro, se está muito barato, se não tem acompanhamento para criança, de repente, então é uma informação que às vezes precisa estar no site. Aceita pet? Se toda vez está fazendo essa pergunta, né? Então tem que ter essa informação às vezes no site que não tem. Então o CRM ele vai trazer isso para você conseguir ter esse controle no dia a dia. Exato. Para quem é cliente da Balloon, nós temos o nosso próprio CRM. Nós vamos fazer um vídeo depois mostrando como que é essa plataforma que mostra a organização do seu atendimento comercial, como a gente consegue usar o CRM para otimizar as campanhas de marketing. Para quem não é, uma planilha no Excel, se não for um movimento muito grande, porque senão preencher Excel vai ficar complicado, mas para quem tem um movimento muito grande, tem outras soluções como a própria etiqueta do WhatsApp, aquela etiquetinha que você consegue colocar, de repente, quem entrou em contato no dia 10 desse mês, e aí você sabe que seria interessante você fazer um follow-up no dia 13, então você vai lá nas etiquetinhas e pega todo mundo que entrou no dia 10. Usar essas etiquetinhas é uma maneira. O importante é de alguma forma que seja organizado. Bom, então é isso, hoteleiro. Aí ficamos devendo, né? A resposta daquela pergunta do início. O que traz mais reservas? Eu vou passar para o Arles responder. Diga aí, Arles. É o motor de reservas. O motor de reservas, ele traz realmente mais reservas se a gente não contar os hóspedes que retornam ao empreendimento ou que são os walk-ins, que são os hóspedes que já estão pela cidade, passa ali no hotel, às vezes ali direto no balcão mesmo. Quando a gente fala de atendimento, se a gente inclui os walk-ins, que aí vai direto no balcão, os hóspedes que já costumam frequentar aquele... Então já chama direto no WhatsApp, já tem uma intimidade, que é ali de repente só falar, então, quero de novo ir aí, faz questão de ter esse contato. Se a gente soma tudo do atendimento, o WhatsApp ele ganha. O atendimento pessoal, contando já telefone, aí vai ser realmente o atendimento. Mas quando se trata de campanhas de marketing, clientes novos, né, tirando essas coisas que eu estou comentando, aí quem realmente traz mais reservas é o motor de reservas, desde que ele esteja realmente todo bem configuradinho, e todo esquematizado para receber as reservas. Bom, então é isso, gente. Está respondido. Queríamos agradecer mais uma vez a presença de vocês no nosso vídeo. Mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, usufruam de todos os conteúdos que teremos mais. E no próximo vídeo, já dando mais um spoiler, eu tô sendo muito bondoso. Toda vez que a gente faz vídeo, eu dou spoiler de alguma coisa aqui. Vamos falar sobre o CRM, hein? Aí agora é coisa boa também para vocês acompanharem, para mostrarmos um pouquinho para vocês aí como traçar o seu comercial de uma forma um pouco mais saudável ali no dia a dia. É muito conteúdo para ser compartilhado, né? A gente está atendendo há 11 anos hotéis, nosso marketing é focado em hotelaria, estamos aí há 11 anos, então tem bastante coisa a ser compartilhada. Ficamos muito felizes em de fato compartilhar. Temos essa visão até porque a gente não faz uma coisa ou outra do marketing. A gente faz website, rede social, e-mail marketing, blog, Google Ads, Meta Ads, TikTok, então, LinkedIn, quando o hotel é para empresas. Mais para corporativo. Então, meu amigo hoteleiro, você que está precisando de um up no seu marketing, assista nossos vídeos para absorver as nossas dicas, mas também entre em contato. Tenho certeza que a gente consegue conversar bastante sobre uma nova fase para você. Obrigado, gente. Até mais.